Olá, pessoal. Hoje eu trouxe uma questão sobre aerodinâmica veicular. Ela foi retirada do livro Fox, Mecânica dos Fluidos, capítulo 9. Ela diz o seguinte, né? O contexto da questão é esse. Um veículo tenta bater um recorde de velocidade, tá? Ele está situado numa pista em que a elevação é de 1.340 metros, tá? O motor libera 373 kW para as rodas traseiras. O coeficiente de arrasto, né? 0,15. A área frontal do veículo, 1,4 metros quadrados. E aí ele pede para a gente calcular a velocidade teórica máxima, né, do carro relativo ao solo. Letra A, no ar calmo. Letra B, com um vento contrário de 32 km por hora. Tá? Eu vou resolver aqui a letra A. Lembrando aí que para responder a letra B, basicamente é o mesmo princípio, só que como eu tenho um vento contrário ao movimento do veículo, eu vou ter que considerar essa velocidade contrária do vento aí nos meus cálculos, tá? Sendo que a velocidade, na minha fórmula geral, vai ser sempre a velocidade do veículo mais a velocidade do vento, tá? Então, como é que fica aqui para responder a letra A, né? Bom, sabemos que para calcular a força de arrasto, precisamos do coeficiente de arrasto, meio de ρ, nesse caso do ar, vezes a velocidade ao quadrado, vezes a área. Tá? A questão nos dá a potência, né, disponibilizada. A gente sabe que a potência nada mais é do que a força vezes a velocidade. Tá? Então, para eu descobrir a velocidade, é basicamente a potência sobre a força, tá? Sobre a força de arrasto. Bom, sabendo disso, vamos fazer só uma abertura dessa equação logo aqui para ficar mais simplificada. Bom, então quem que é a minha potência de arrasto, né? Aqui de drag. É a força de arrasto, que é o coeficiente de atrito, vezes metade, né? Meio do ρ, do ar. Lembrando que a altitude influencia nessa densidade aqui, tá? Então, prestar atenção nisso aí. Velocidade ao quadrado, vezes a área, isso é a força de arrasto, vezes a velocidade. Tá? Então, eu tenho que a minha potência é o coeficiente de arrasto, meio do ρ, do ar, vezes a velocidade ao cubo, vezes a área. Então, cheguei, né, nessa expressão aqui. Então, a velocidade ao cubo, quem é? É a minha potência dividido coeficiente de arrasto, meio do ρ, do ar, vezes a área, né? Aí eu chego que a minha velocidade, então, é isso tudo elevado a um terço ou a raiz cúbica, né? Bom, então, simples. Então, como é que vai ficar aqui a nossa velocidade, né? Então, vai ser a potência 373.000
watts, eu já vou trabalhar com as unidades aqui, tá? Watt, o que é o watt, né? É o newton-metro por segundo, tá? O newton, quilograma, metro por segundo ao quadrado, então eu tenho newton, metro por segundo, né? Como se fosse isso aqui, ó. Só que aí a gente já sabe que vai ficar metro ao quadrado, segundo ao cubo, né? Então já vou colocar aqui metro ao quadrado, segundo ao cubo. Tá? Isso aqui, tudo, isso aqui é a raiz cúbica, né? Isso aqui é a raiz cúbica. Então eu tenho o coeficiente, né, de arrasto, 0,15, vezes meio, né, do rho do ar. Aí tá o problema, tá? Por quê? O rho do ar, a densidade aqui, depende da altitude, tá? Então, eu vou trazer aqui uma tabelinha, ela já está aqui, lá do Fox, tabela A.3, e ela me traz aqui o valor de altitude, tá, em metros, e a densidade aqui relativa, tá? Que é a densidade dividido pela densidade do ar padrão, que é aquele famoso 1,23, né? Temperatura de aproximadamente lá 20 graus. Então, basicamente, a gente vai usar esse valor aqui multiplicado pelo rho do ar padrão, né? A gente vai usar 1,225, né? Então, só que aqui, né, eu tenho a elevação de 1.000 metros e tenho de 1.500, eu não tenho de 1.340. Então, a gente vai precisar fazer uma interpolação, tá? Eu vou usar aqui, tá, o Excel para ser mais rápido, para fazer essa interpolação. Então, para 1.000 metros eu tenho um rho de 0,9075, para 1.500 eu tenho 0,8638 e eu quero descobrir para 1.340, tá? Vou usar aqui o meu Excel. Eu tenho 1.000, eu tenho 1.500, vamos botar aqui 1.340. Então eu tenho um rho de aproximadamente aí, usando 3 casas, 878, né? 0,878. Então, deixa eu colocar só para registrar aqui. Para 1.340, eu tenho um rho de 0, aproximadamente 878, tá? Só que isso aqui é a minha densidade relativa, né? Então, como é que eu vou achar o valor para utilizar ali? No caso, em quilogramas por metro cúbico. Como é que eu vou achar? Então, eu vou pegar esse 0,878 e vou multiplicar o valor do ar padrão aqui, 1,225 kg por metro cúbico. Tá? Isso aqui vezes a área agora. A área é 1,4 metros quadrados. Tá? E aí perceba que quando eu fizer isso, eu corto esse quilograma com esse quilograma aqui. Esse metro cúbico, corto com esse metro quadrado, fica 1 metro aqui, que sobe, aqui fica metro cúbico por segundo ao cubo. Né? Como eu vou tirar a raiz cúbica, vai sair em metros por segundo. Tá? Então, a minha velocidade, resolvendo essa continha aí, 0,15, meio, 878. Não, é 787, né?
É 787. Confirmar aqui. Não, é 878 mesmo. É 878. Tá certo. Vezes 1,225 vezes 1,4 a menos 1 vezes 373.000. Tirando a raiz disso, a raiz cúbica, eu tenho aí uma velocidade em metros por segundo de aproximadamente 148,92 metros por segundo. Isso aqui, multiplicando por 3,6, vai dar aproximadamente aí 536,12 km por hora. E aí tá resolvida aí a nossa questão, tá? Um abraço a todos e até a próxima.